Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar agora de espaço, paisagem e tempo. Meu nome é Silvestre e estarei aqui com você falando mais sobre esse assunto da geografia. Para começar toda essa ideia de espaço, paisagem e tempo e como é que eles se relacionam, nós precisamos voltar à ideia do conceito de espaço, que é aquele palco das relações humanas e naturais. E a paisagem, que é quando nós conseguimos perceber a modificação desse espaço através dos sentidos, principalmente, claro, através da visão. Então, quando você está andando na rua, no seu bairro, principalmente no centro das cidades, você está andando, por exemplo, e você consegue perceber o quê? Prédios moderníssimos, bonitos, cheios de espelho. Ao mesmo tempo que você está andando e depara com casas no estilo colonial, no estilo mais antigo, você vai ver monumentos que a ação do tempo, da natureza, já danificou aquela estátua, acabou enferrujando ou deixando lá cheio de partes verdes, de musgo, por exemplo. Ali também já temos a ação da natureza no tempo. Então a paisagem e o tempo vão ser sempre algo extremamente próximos. É importante eu colocar aqui, pessoal, quando eu for falar de tempo nesta aula, eu estou falando de tempo cronológico. É o tempo que nós percebemos no relógio, no calendário, no passar dos dias. Diferente de tempo atmosférico, que é aquele estado da natureza, da atmosfera, se chove, se faz calor, se fica seco, se está frio, se está nevando. Aqui a gente precisa fazer essa ressalva, ok? Vamos falar de tempo aqui como o passar dos dias, das horas, dos anos, dos séculos. Fechou? Olha só, dessa maneira nós conseguimos perceber ao caminhar pela cidade impressões da paisagem construída e transformada ao longo dos tempos. Claro que se a gente voltar muito mais tempo em todo esse espaço, vamos perceber que existia o espaço natural, intocável, onde existia ou uma floresta ou um bioma natural específico daquele lugar. Agora, com o tempo, com a necessidade da humanidade, com a relação e os valores intrínsecos por determinado grupo social, por determinado momento histórico, vai ter impresso uma transformação da paisagem diferenciada. Então você vai perceber no mesmo espaço aquilo que antes estava todo lá naturalzão, agora ele vai estar todo mais culturalzão. Lembrando que paisagem natural é aquela paisagem do qual existe a predominância de elementos construídos pela natureza, enquanto a paisagem cultural vai ser exatamente aquela parte do espaço geográfico que estamos vendo, onde os elementos serão predominantemente transformados, criados e transformados pela humanidade. Fechou? E dessa maneira, com o tempo, nós vamos perceber que as necessidades humanas, os valores, a busca por uma melhoria na qualidade e na condição de vida vai transformar e vai imprimir uma nova formatação para aquele espaço, vai imprimir uma nova forma daquilo que estamos vendo, sentindo, cheirando, ouvindo. Aí nós temos a ideia de que o espaço, de que a paisagem, ela vai ser construída e transformada ao longo dos tempos. Assim, nós conseguimos perceber que cada sociedade, que cada momento histórico, que cada necessidade imprime de formas diferentes dentro do espaço. Fechou até aqui? Agora a gente precisa entender esses conceitos de tempo e de espaço, do qual na geografia nós tratamos. Lembra que o tempo na geografia podem ser dois, o tempo cronológico e o tempo atmosférico. Nessa aula é o tempo cronológico que eu estou tratando, fechou? Vamos entender então os tipos de tempos cronológicos do qual a geografia trata. Temos o tempo geológico, o tempo astronômico e o tempo histórico. A começar pelo tempo astronômico. O tempo astronômico, ele vai contar pra gente toda a história do universo, desde as teorias de construção, de surgimento do universo, a teoria do Big Bang, ou até mesmo o criacionismo, até os dias atuais. E eles vão contar em anos-luz, em unidades astronômicas.
São tempos bem diferentes daquele que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. Mesmo dessa mesma maneira, conseguimos entender o tempo geológico. O tempo geológico é aquele tempo em que houve o processo de criação e transformação do planeta Terra. O astronômico é do universo, o geológico é do planeta Terra, que também ele pode ser imperceptível aos nossos olhares, às nossas percepções, uma vez que, se a gente levar em consideração o tempo geológico em relação ao surgimento da humanidade no planeta, ela vai ser simplesmente uma casquinha da maçã em relação ao seu todo. Perceba então que o tempo geológico ele vai mostrar para a gente a constituição das rochas, dos minerais, da formação dos biomas, da formação dos solos, da organização natural do planeta. Da maneira que nós conhecemos, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera como um todo. E somente lá no ponto final de toda essa estrutura de escala de tempo geológico, há cerca de 10.000 anos para trás, é que nós vamos conseguir perceber aí sim esse cara aqui, o tempo histórico, que é o tempo em que a sociedade está como protagonista dentro do espaço. E é aqui, no tempo histórico, é que nós conseguimos perceber a modificação da paisagem geográfica. Desde o surgimento do Paleolítico, da transformação das rochas em lascando, fazendo ferramentas para que lá os primeiros hominídeos conseguissem aí sobreviver, até mesmo a construção de grandes armas, toda a transformação industrial que hoje impacta tão forte no meio ambiente, a questão do capitalismo, do lucro, da necessidade das pessoas de ter cada vez mais enriquecimento, ou mesmo da própria qualidade de vida, tudo isso nós conseguimos perceber no tempo histórico. Então, se a gente for contar no tempo astronômico, que vamos contar em unidades astronômicas, em anos-luz, no tempo geológico, que vamos falar de eras, de períodos, de fases, aqui no tempo histórico vamos tratar de milênios, de séculos, de décadas, de anos, meses, dias e até horas. Então, essa é a classificação importante para percebermos o tempo cronológico dentro da geografia. Agora, espaço. Quando a gente fala de espaço na geografia, o principal, claro, o espaço geográfico é aquele palco das relações humanas e naturais. Toda a parte do planeta dentro e fora dele que impacta na transformação da paisagem, consideramos isso como espaço geográfico. Mas também precisamos conhecer o espaço astronômico, que é vulgarmente conhecido como o espaço sideral. A relação onde ficam os planetas no sistema solar, as estrelas, as galáxias, tudo isso também pode de alguma forma impactar na paisagem e trazer para a gente um entendimento melhor das questões geográficas. Então é importante classificar o espaço geográfico como um todo, o palco dessas relações humanas e naturais, mas também o espaço astronômico, aquilo que está acontecendo do lado de fora do nosso planeta, que pode também impactar no estudo da geografia. Fechou? Para fechar essa aula, a gente precisa entender também que a paisagem, o espaço através do tempo, ele acaba sendo impresso através de níveis do espaço geográfico. E esses níveis do espaço geográfico chamamos de escala geográfica. Presta bem atenção, não confunda a escala geográfica com escala cartográfica, que aí vamos estudar quando falarmos de cartografia, que é aquela relação de representação do espaço geográfico em algo ali mais palpável, que vai ter níveis diferenciados daqui da escala geográfica. Agora presta atenção, a escala geográfica ela vai sempre tratar desses níveis com o qual eu falei. Eu, aonde eu estou, aonde eu vivo, partindo depois para minha casa, o meu bairro, e tudo isso aqui vai ter uma relação de pertencimento, ou seja, esses níveis do espaço geográfico aqui serão caracterizados também como lugares, aquilo onde eu estou pertencido, aquilo onde eu tenho relações de afinidade. Partindo para o município, para o estado, para o país, que eu já posso ter aqui uma relação não simplesmente de lugar, mas também de territorialidade, onde existe um poder, onde existe
uma apropriação do espaço. Alguém está mandando e alguém está obedecendo nesse espaço. Assim, passando para essas condições, vamos chegar no nível continental, aonde o nível continental vai ser mais uma percepção de paisagem ou até mesmo do próprio espaço geográfico, até chegar no todo, na superfície terrestre. E se a gente contar com o espaço astronômico, isso aqui vai longe ainda. Vai o sistema solar, vai a galáxia da Via Láctea, vai o sistema galáctico próximo ou o universo como um todo. Assim, nós conseguimos entender esses níveis da escala geográfica e relacionar exatamente com essas questões de modificação da paisagem relacionada através do tempo e de formas com que a sociedade imprimiu isso no nosso espaço e a classificação dos tipos de tempo cronológico e dos tipos de espaço do qual nós conhecemos. Eu vou sair de cena e aí vocês vão tirar foto, vão dar um print se tiver no celular e vão continuar estudando aí forte, hein, pessoal? Eu vou ficando por aqui desejando a você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!